Trabalho de quem? Da Beth? Não, do Pandini, Química Farmacêutica. Meus sentimentos. Pois é, filho, pois é. Ave Maria, mas vai ter Marina, da Beth também, professor? Tá entrando. Quem tá entrando, gente? Eu não vi ninguém nem saindo. Como é que tá entrando? Adrenalina, tá ali, coração a mil. Que bom, é bom porque a gente já bota para quebrar em hospitalar também, né? Já que estão aí ligados no 330, né? 220. Não, professor, calma, professor, eu vou comer. Tá com fome, cada um com seus problemas, gente. Professor, toda vez que eu estou comendo, o senhor me faz uma pergunta. Isso, é bem a sua cara, né? Tá bom, gente, vamos lá. Boa noite para todo mundo. Vamos voltar aí às nossas atividades aí. Deixa eu ver que aos poucos ainda estão entrando mais gente. Não sei como cabe gente nessa sala, meu Deus, mas vamos lá. Deixa eu ver quem é que está aqui pedindo para entrar. Deixa eu aceitar aqui. Ok. Então, a gente vai começar aí a falar do hospitalar. A gente fez um trabalho aí, vocês fizeram um trabalho aí na semana passada. Não vou corrigir agora, eu corrijo na semana que vem, porque eu tenho que esperar o pessoal do diurno me entregar, eles vão entregar na segunda-feira, e eu corrijo na semana que vem, eu faço as minhas considerações em cima disso, tá? Então, a gente vai começar a falar do hospitalar, da farmácia hospitalar, né? Então, o segmento hospitalar, a gente pode afirmar aí que no começo do século XX, a farmácia se tornou imprescindível dentro do hospital, certo? Por quê? Precisava de remédio. Quem é que vai cuidar de remédio? Quem é que vai fazer essa parte de medicamentos aí? Então, aí começou-se a discutir bastante que a gente tem alguns hospitais hoje, os hospitais mais antigos, hospitais grandes, aí a gente vai ter uma definição de hospital de grande porte, aí a gente vai estar verificando o que é um hospital de grande porte. Então, a gente viu a importância que tinha na preparação de formas de receitas magistrais e oficinais. Então, a gente tem ainda hoje, dentro do hospital, a gente tem alguns hospitais aí que tem dentro da sua unidade, deixa eu só anotar aqui que está entrando mais uma aluna. A gente tem dentro da unidade hospitalar, aí dentro da farmácia, uma unidade que prepara formulações. Então, a gente tem os hospitais mais antigos, aí, os hospitais de grande porte, aí, que ele tem dentro do próprio hospital, aí a gente tem uma farmácia de manipulação dentro do próprio hospital. Por quê, gente? Porque o paciente internado, muitas vezes, ele requer alguns cuidados, alguns medicamentos ou algumas preparações que você não encontra isso pronto no mercado para ser utilizado. Vou dar um exemplo, sei lá, um paciente está lá com uma tuberculose, um paciente está entubado com essa tuberculose, um paciente está em estado de coma com uma tuberculose, vai fazer o quê? Como é que ele vai fazer se a gente não tem os medicamentos para a tuberculose em outra forma farmacêutica do que via oral? Alguns até têm via injetável, alguns medicamentos para tuberculose, mas aqueles clássicos lá, que é a rifampicina, a isoniazida, a pirazinamida, etambutol, que são os 4 clássicos para o tratamento da tuberculose, a gente não tem esse medicamento aí em forma que não seja por via oral. Então, a farmácia pode, de repente, lá fazer, a gente faz com uma certa frequência lá, dependendo do perfil do paciente, não é o perfil do meu paciente que eu trabalho lá, que eu atendo, que tuberculose não sou eu que atendo, mas esporadicamente acontece de ter um paciente cardiopata que está com uma tuberculose e acabou internando lá. E aí o pessoal faz um supositório desse rifampicina. Então, a gente tem algumas formulações diferentes. É um paciente que precisa usar uma gabapentina, lá a gente está usando muito gabapentina, a gente usou muito, agora diminuiu bastante, mas usamos muito gabapentina aí para o pessoal do Covid.
Então, o pessoal do Covid estava lá todo entubado, né? Muitos pacientes entubados com Covid, precisaram usar gabapentina, então ia passar isso pelo sonda, a gente vai discutir, a gente já falou um pouquinho de medicamento por sonda aí, mas a gente vai discutir muito mais agora no segundo semestre aí de administração de medicamentos por sonda. A gente vai ter uma aula especificamente sobre isso. Então, o paciente precisa receber aquele medicamento por sonda e vai passar aquela cápsula? Não dá. Então, faz o quê? Faz uma suspensão. Em vez de pegar uma cápsula e ter que diluir uma cápsula, algumas coisas desse gênero. Então, a gente tem algumas fórmulas que são feitas, tá? Isso a gente faz, a farmácia do hospital tem um setor específico que faz esse tipo de preparação. É óbvio, se for um hospital de grande porte, um hospital que atende muito paciente, um hospital bastante grande, que justifique ter essa farmácia, esse setor de preparação lá dentro, sim. Se não, vai mandar fazer fora. É que a gente tem isso em hospitais mais antigos, hospitais de grande porte, hospitais públicos. Por quê? Um hospital de grande porte privado, tipo o próprio Einstein, o Sírio, o Oswaldo Cruz, são hospitais grandes, mas não compensa ter essa área lá dentro, então eles mandam comprar isso fora, eles mandam manipular. Agora, para um hospital público, a gente não tem verba, né? Se a gente vai aprender nesse semestre compra de medicamento, eu não posso ir na farmácia da esquina e comprar um medicamento no hospital público. Eu não tenho dinheiro para isso, eu não posso mandar fazer uma manipulação, né? Não é uma coisa muito fácil, a não ser que eu faça um contrato com uma farmácia. Então, a gente vai discutir isso, tá? Então, ele pode fazer uma preparação magistral ou uma preparação oficinal. Então, preparação magistral, aquela preparada na farmácia, a partir de uma prescrição de profissional habilitado, no caso médico, destinado a um paciente individualizado, e que estabeleça e detalhe sua composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar. Oficinal é aquela preparada na farmácia cuja fórmula esteja escrita no formulário nacional. Então, eu tenho lá um code CREM, o que vocês acabam fazendo aí na manipulação aí, ou na farmacotécnica com a professora Bárbara. Vocês acabam fazendo muito com a professora Bárbara aí as preparações oficinais. E magistral é mais o que o pessoal aí da manipulação faz, fazer uma cápsula, fazer uma suspensão, né? Então, o oficinal seriam aquelas bases, são fórmulas que estão escritas aí nos formulários, nas farmacopeias que a gente tem. Então, isso é muito, muito comum a gente ter. Então, lá dentro do HC onde eu trabalho, a gente tem um andar inteiro de farmácia num dos institutos lá, que é o maior instituto que tem dentro do HC, que chama Instituto Central. A gente tem um andar inteiro só de farmácia. Então, imagine dentro do hospital um andar inteiro. Por quê? Porque é um hospital, aquele lado que tem essa farmácia é um lado que tem 1.000 leitos. Então, são 1.000 leitos para atender aquela farmácia tem que atender lá 1.000 leitos. Então, o número de leitos é muito grande lá para essa farmácia atender. Então, ele tem uma área específica dentro dessa farmácia para poder fazer o atendimento desses pacientes. E dentro desta área da farmácia tem uma sub-área lá que é uma indústria. Então, é uma semi-indústria. Então, eles preparam alguns medicamentos lá. Então, eles têm lá Cold Creme, tem creme Lanete, tem betametasona creme, tem alguns comprimidos que eles fazem, vitamina D, fluocortisona, algumas fórmulas que são específicas da gente, como relaxante muscular, que é específica da gente, placebos, fazem placebos lá, enfim. Então, tem uma área específica para a preparação destas formulações. É uma coisa comum em todo hospital? Não. Como eu disse, não. São alguns hospitais que a gente encontra isso, tá? Então, a partir da década de 30 do século passado, a partir de 1930, tá? Mais forte 1940, acentuou-se a influência da indústria farmacêutica. Então, é a história que a gente tem da farmácia hoje, né? Então, a gente tinha muito produto sendo manipulado
E com a vinda da indústria, com a industrialização, o que aconteceu? A manipulação acabou caindo cada vez mais, saindo do contexto de manipulação e indo para a indústria farmacêutica com produtos industrializados. E isso aconteceu exatamente da mesma coisa dentro da farmácia hospitalar. Então, isso aconteceu no âmbito da farmácia como um todo. Então, isso aconteceu em todo o âmbito farmacêutico. E na farmácia hospitalar não foi diferente aí. A partir de 1950, os serviços começaram a se desenvolver e modernizar, que a gente teve. E a gente tem aí como primeiro, a gente pode dizer que é o pai da farmácia hospitalar aí, o professor José Silva Cimino, que ele foi o diretor um dos primeiros diretores lá, na verdade, o primeiro diretor do serviço de farmácia que a gente teve no Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas foi inaugurado na década de 50 aí, do século passado aí. Ele foi o primeiro diretor e foi o farmacêutico que mais se destacou aí. Então, a gente tem um livro publicado por ele, do professor Cimino aí. Ele é um professor que era da Universidade de São Paulo também, da Faculdade de Ciência Farmacêutica aí. E ele tem um livro publicado aí sobre farmácia hospitalar. Então, tudo começou com o professor Cimino aí se desenvolver conceitos que a gente vai estar abordando aí no decorrer desse semestre aí. Então, naquela época, o que ele diria, né? O que ele dizia, né? Então, essa publicação, de novo, com a visão que ele tinha nesta época, ele definia que a farmácia hospitalar era produzir e distribuir medicamentos e produtos afins. Então, ele produzia os medicamentos, que eu falei da indústria. Produtos afins é que a farmácia também fazia detergente. Detergente, gente, não é detergente... esse detergente de lavar louça, tá? É detergente para lavar material hospitalar, para lavar material cirúrgico, ok? Então a gente fazia coisas deste gênero aí, ok? As unidades requisitantes e servir ao hospital como órgão controlador da qualidade dos produtos. Então fazia testes, tudo de controle de qualidade de tudo que se comprava, tudo que se recebia, o que fazia, ok? Não só químicos, como alimentícios, então não fazia só o produto químico, certo? Assim como cooperar pelas suas seções competentes nas pesquisas, diagnósticos e investigações científicas da entidade. Então, essa era a visão que tinha na época. A gente vai estar discutindo que a farmácia cresceu muito, a farmácia hoje tem um desenvolvimento, tem um papel bastante importante. A gente até descreveu um pouco dessa importância aí na semana passada do que é importante para a farmácia, tá? Então, ele definiu o professor Cimino como uma unidade tecnicamente aparelhada para prover às clínicas e demais serviços dos medicamentos e produtos afins que necessitam para normal funcionamento. Então, hoje a gente ainda é uma unidade técnica, então esta é importante, uma unidade técnica. Ela vai prover, ela vai providenciar as clínicas, então todos os pacientes que estiverem internados e os demais serviços. Então, não é só o paciente internado, é um paciente ambulatorial, é um paciente que veio fazer um exame, então o paciente veio lá fazer uma endoscopia, ele não vai internar, ele faz o exame, depois ele vai para casa. Então, a gente tem que prover, a gente tem que dar esses medicamentos aí. Hoje, a gente não trabalha mais com produtos afins, né? Muitas vezes não é a farmácia responsável por isso. Em alguns hospitais, sim, em outros, não. A gente vai estar discutindo isso. Então, até o início da década de 70, Europa e Estados Unidos, o objetivo da farmácia era bem restrito, ficando apenas com a obrigatoriedade de distribuir produtos industrializados. Então, tudo que a indústria produzir, é isso que a gente tinha. No Brasil não era diferente. O farmacêutico hospitalar tinha como função o fornecimento de medicamentos e controle dos psicotrópicos e entorpecentes. Aí que vem a mesma coisa que eu falei agora há pouco, da parte da industrialização, aí de produtos da indústria farmacêutica. Foi aí que, infelizmente, nós farmacêuticos perdemos aí, eu vou colocar, falar uma forma, até uma palavra talvez um pouco grosseira aí, uma forma não muito interessante, nós perdemos o nosso respeito junto à comunidade médica aí. Por quê? Anterior a esta industrialização,
o farmacêutico trabalhava junto com o médico, era médico e farmacêutico trabalhando juntos. Ok? Os dois trabalhavam juntos porque o médico fazia uma prescrição, o médico, a prescrição era uma forma, era uma manipulação. Então, o farmacêutico estava junto com o médico, avaliando o paciente, verificando qual era o medicamento, o farmacêutico manipulava aquilo, e com a industrialização, o farmacêutico não precisou mais participar, então o farmacêutico saiu um pouco de cena, e aí que se perdeu bastante, que o farmacêutico ficou com a função única e exclusivamente de fornecer medicamento, que é o que todo mundo, muitos hospitais trabalham desta forma, muitos, e é que a gente vê um pouco na drogaria, né? Então, o farmacêutico ele acaba sendo um mero dispensador, um mero dispensador de medicamentos, né? Então, o farmacêutico ele virou aquele que é um balconista, ele está lá para dispensar medicamento, né? Então, ele está aqui, está escrito aqui, como função fornecimento de medicamentos e controle de psicotrópico e entorpecente. É essa a função do farmacêutico. Então, muitos hospitais veem dessa forma, não entendem a importância, né? A Paula fez um comentário aqui que o farmacêutico dificilmente é ouvido. Sim, Paula, isso é extremamente comum. Não sei se você estava até o final da aula passada, enfim, mas que eu comentei coisas que acontecem lá no hospital que eu trabalho. Então, assim, a gente tem que dar uns murros em ponta de faca, às vezes eu vi algumas coisas que a gente não deveria ouvir, mas aos poucos você vai conseguindo e conquistando o respeito, certo? Lembra lá que eu comentei, eu cheguei a passar visita com o médico, e o médico virou para mim e falou assim: quem é você? Eu falei: eu sou farmacêutico. Mas farmacêutico está fazendo o quê? Vim passar visita com você. Não, farmacêutico não passa visita. O que você está fazendo aqui? Então, eu cheguei a ouvir isso do médico dentro do hospital, né? Então, a gente passa por algumas situações, né? Gente, tudo bem, eu estou falando disso, isso aconteceu há 20 anos atrás, né? Mas ainda hoje em dia a gente vê algumas situações. Mas os médicos mais novos, os recém-formados, os médicos mais novos aí, eles entendem da importância, e principalmente porque médico não trabalha em um hospital só. Então, trabalha em outros hospitais, eles entendem como isso funciona em muitos hospitais. Então, hoje, os hospitais, eles têm um farmacêutico clínico, né? O clínico normalmente é quem está lá passando visita, né? O que a Paula colocou é o clínico que passa o round aí, que seria essa visita aí. Sim, não vamos pensar só no clínico, porque às vezes o médico tem lá uma prescrição que ele fez e ele prescreveu uma dosagem errada ou uma via de administração errada, Paula. E não é só o clínico, de repente o farmacêutico está lá na logística que vai fazer a dispensação daquele medicamento, detectou esse erro, ele pode também entrar em contato com o médico. Tá? A gente vai discutir que não adianta eu ter clínica e ter logística dentro do hospital. Se eu não conseguir fazer com que os dois trabalhem juntos, um entenda a função do outro, que é muito difícil, é uma coisa que não é fácil. Hoje, a grande maioria dos hospitais, mas muitos hospitais mesmo, estão trabalhando exatamente de forma dissociada. Eu sou farmacêutico hospitalar, eu sou farmacêutico da logística, que eu vou cuidar da dispensação, vou cuidar de abastecimento, vou cuidar de dar o remédio para o paciente, chegar o remédio até o paciente, e quem dá o remédio é a enfermagem. E eu sou farmacêutico da clínica, então eu vou fazer a avaliação clínica, então eles não trabalham em conjunto. Só que, de novo, não adianta ter um farmacêutico clínico que ele está lá, esse farmacêutico, ele está passando visita, ele está definindo qual é a melhor conduta para esse paciente, porém, eu não tenho medicamento na logística para atender. O que adianta ele prescrever a melhor coisa, a coisa ideal, maravilhosa, se eu não tenho para dar para o paciente? Então, as coisas têm que caminhar em conjunto, tá bom? Então, aqui que eu estou dizendo, a gente perdeu um campo muito grande. Aqui que vem essa parte que você falou, Paulo, talvez da falta de respeito. Começou justamente aí, porque a gente
saiu de campo do paciente. Então, a gente parou de deixar o paciente e a nossa ação dentro do hospital é o quê? Prover o medicamento, mas para quem? Para aquele paciente. Então, eu preciso entender quem é o meu cliente final, quem é a pessoa final que eu vou atender. A pessoa final é o paciente. Então, tudo precisa estar voltado para o paciente. Eu preciso saber o que está acontecendo. E a gente acabou ficando muito de lado aí, ficando escondido aí atrás de um balcão de farmácia aí. Então, de novo, eu falo, a culpa é nossa própria, de não ser respeitado, tá? É fácil? Não, não é fácil, mas a culpa é da gente mesmo de não ser respeitado hoje em dia, porque a gente perdeu o caminho, a gente deixou que outras pessoas tomassem conta do que era para a gente estar fazendo. E hoje em dia a gente está tentando retomar esse espaço aí, ganhar de volta esse espaço. É fácil? Não, não é fácil, mas estamos aí aos pouquinhos a gente está conseguindo aí bastante abrir campo aí para bastante gente aí. Essa própria parte de clínica que você comentou aí era uma coisa que até pouco tempo atrás eram pouquíssimas, eram raríssimos os hospitais que tinham. Quando eu digo pouco tempo atrás, gente, estou falando de 10 anos atrás, estou falando de 20 anos. 20 anos é pouco dentro de uma história que a gente tem aí, né? Então, a gente tem conquistado um espaço muito, muito, muito grande, tá? Mas é óbvio, a gente tem que ralar, vai ter que ralar. Vai ter que estudar, vai ter que discutir. A gente tem capacidade. Gente, não esqueçam nunca. A gente fez praticamente os 4 anos de faculdade de farmacologia. Vocês tiveram cinética comigo, tiveram a parte de farmacodinâmica, tiveram a parte de farmacologia clínica, vocês tiveram a parte de consultório. Tudo isso tem para farmacologia. O médico, na medicina, infelizmente, tem curso de medicina, gente, que tem apenas um semestre de farmacologia, para vocês terem ideia. Um semestre de farmacologia. E por que, que o médico sabe muito mais do que a gente? Por que, que ele entende tudo? Vocês querem que eu responda por quê? Ele entende tudo porque ele foi obrigado a estudar e a gente ficou lá escondidinho atrás do balcão da farmácia, certo? Hora de discutir com o médico, a gente tem muito mais conhecimento de farmacologia e o médico que tem conhecimento disso é muito legal você discutir com um médico que entende, que, né, que tem conhecimento, porque ele vai falar, não, mas peraí, é você que vai ter que vir me ajudar, vamos lá, vamos discutir. É muito gostoso quando você conquista esse espaço com a equipe médica. Mas, de novo, é fácil? Não, não é fácil. Mas nós somos os detentores do conhecimento de farmacologia. Então, a gente tem competência para isso, tá? O professor, Então, as competências... Oi, alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. o professor, assim, nessa parte assim de colocar o farmacêutico, mas atuando mais, né, na assistência, junto com o médico, também não teria que ter assim o coordenador farmacêutico do hospital? Será que ele não seria a ponte para que isso acontecesse? Porque Sim, na verdade. assim eu vejo pela minha coordenadora, assim, eu vejo pelos farmacêuticos onde eu trabalho que eles têm uma presença, eles são mais ativos, né, em relação a algumas decisões. Eu vejo a minha coordenadora, ela indo em reuniões, sempre participando, ali conversando de igual a igual com o diretor clínico do hospital, entendeu? E uma coisa que eu não via no hospital que eu trabalhava anteriormente, né? E eu vejo claramente o respeito que os médicos têm, não só pelo farmacêutico, mas também pelos auxiliares, né? Diferente do que eu via num outro hospital que eu trabalhava, que também era particular. Inclusive, a gente escutava até gracinhas, né? De alguns médicos, principalmente da UTI, quando a gente fazia valer, né, os protocolos que eram exigidos pelo hospital, né? Então tinha médicos assim que não concordavam, né, quando o protocolo de antimicro, e eu via realmente que eles não gostavam, faziam até piadinhas que eu achava super antiético isso da parte deles.
E já onde eu trabalho hoje, que também é um hospital particular, a senhora até sabe, eu vejo... será que o coordenador ele não poderia estar... assim, ele facilitaria assim, de estar posicionando o farmacêutico de igual para igual com o restante da equipe, com outros médicos, a gente com vai outros ver, profissionais? Lô, a gente vai falar um pouquinho mais para frente de organograma de hospital. E o hospital, dentro de um organograma, tem uma hierarquia que tem que ser respeitada. Hierarquia é o quê? Quem é o chefe? Quem é acima da farmácia? Então, às vezes, a farmácia ela não está no mesmo posto que um diretor médico. Às vezes o diretor médico está acima da farmácia, às vezes o organograma ele está completamente destoado da farmácia. Agora, o que precisa ter, é lógico, tem que ter um facilitador para que isso aconteça. Então, o chefe da farmácia, o gerente, ou como quiser chamar, o coordenador da farmácia, cada local acaba chamando de um jeito, ele tem que buscar isso, e principalmente se for um hospital privado, um hospital particular, os hospitais particulares, a grande maioria deles hoje trabalham com sistemas de acreditação. O que é acreditação? Sistemas que vão dar vão dizer sobre a qualidade do seu trabalho. Então, todo mundo já deve ter ouvido falar de ISO 9000, ISO alguma coisa. Então, como é que é o seu trabalho? Você tem uma qualidade naquilo que você faz? Então, hoje em dia, a gente tem alguns convênios médicos que eles só contratam ou eles autorizam que o paciente interne em determinados hospitais se o hospital tiver um nível de qualidade, que a gente chama dessas certificadoras de qualidade aí. E as certificadoras de qualidade, elas exigem a presença de um farmacêutico clínico. Então, olha que interessante, a própria certificadora de qualidade, ela exige a presença de um farmacêutico clínico. Então, aí, vai ter que ter, não adianta, vai ter que ter. Agora, é uma coisa fácil de você implantar? Não é. Agora, se você não tiver um acesso tranquilo ao diretor clínico, ao diretor médico, à equipe médica daquele hospital, não há Cristo que queira. Você pode ter certificadora que você quiser, mas você tem que ter uma aceitação da equipe médica. Você vai ter 100% dos médicos aceitando? É óbvio que não. A própria Paula escreveu aí que às vezes é difícil do médico aceitar aí as intervenções que são feitas. A gente tem. E, gente, a gente também não pode esquecer, o médico, ele é o responsável pelo paciente no hospital. Então, o médico é soberano sobre o que ele vai fazer com aquele paciente dentro do hospital. Certo? A gente está lá para ajudar em algumas tomadas de decisão. É óbvio, a gente fala, doutor, estou chutando, em vez de usar o omeprazol, por que você não usa aí um esomeprazol, qualquer coisa do gênero? O médico ele tem direito de dizer, não, eu não quero, eu vou usar o que eu quero, não que você está me indicando, é direito dele. Certo? Agora é óbvio, o médico prescreveu, sei lá, eu vou chutar lá qualquer coisa. No omeprazol, o paciente tomar 5 comprimidos de uma vez. Estou chutando uma coisa bem, bem idiota aí. Peraí, isso aí passou de superdosagem. Não, isso está muito alto. Então, mas o médico quer continuar prescrevendo desta forma, é nossa obrigação informar ao médico. Doutor, isso está acima da dose permitida. A dose máxima permitida é 40 miligramas de uma única vez. Eu estava prescrevendo, sei lá, 200 miligramas. Estou chutando, peraí, prescreveu 5 cápsulas de 40 miligramas aí, tá? E aí, o que vai acontecer? A gente tem a obrigação de informar isso ao médico, certo? Por quê? Porque se o paciente tomar isso e fizer mal para o paciente tiver algum problema, você que é da farmácia, que dispensou aquele medicamento, você é corresponsável naquilo. É a mesma coisa que acontece numa drogaria. Venham com uma receita, você dispensou um remédio errado, acima da dose, você trocou o remédio, o farmacêutico responsável é que vai responder por aquilo. Então, dentro do hospital não é diferente, mas o que acontece? Você vai orientar um médico. O médico não aceitar, ele tem esse direito porque ele é o responsável pelo aquele paciente. Só que nós, farmacêuticos, fazemos o quê?
a gente vai lá no prontuário do paciente e informa, olha, foi discutido com o médico, doutor fulano do tal, e informado que a dose preconizada daquele medicamento é essa, porém o mesmo informa que, lógico, sempre de uma forma ética, né, gente? Ninguém vai descer o cacete num prontuário e escrever mal, falar mal do médico. A gente não está ali para brigar com ninguém, né? Por favor, ok? Mas a gente tem que se posicionar. Tem que ir lá e dizer, olha, foi discutido com o médico, e foi informado ele, na verdade, do que ele pode, por que ele está prescrevendo. Agora, ele quer continuar, é um direito que ele tem. Mas se acontecer algum perrengue com o paciente, eu estou resguardado porque eu coloquei aquilo no prontuário do paciente. Então, eu estou respaldado, eu não vou responder por nada porque o médico foi avisado. Gente, falta menos de 1 minuto, está acabando, eu vou abrir a sala de novo. Ok? Estou fechando aqui e abrindo de novo para a gente continuar.